enquanto você está falando, eu dei uma olhada aqui no Al Jazeera e alguns sites aqui para ver se tem novidade, né? Você tem mais bombardeios em Damasco agora, feito por Israel, de agora, assim, poucos minutos atrás. Mas eu queria falar um pouco de Gaza, né? Essa aí é uma das grandes chagas da humanidade hoje. Você já tem dezenas de votações na Assembleia Geral da ONU pedindo cessar-fogo, são sistematicamente vetadas. Ou você tem um voto solitário dos Estados Unidos e Israel contra esse cessar-fogo. Queria saber, na sua opinião, como o que acontece em Gaza, esse genocídio em curso, como ele, na sua opinião, ele incide sobre o mundo, sobre a humanidade hoje, sobre como as pessoas em todo o planeta veem o Ocidente, veem a Europa, veem os Estados Unidos. A Europa sempre foi vista, pelo menos uma parte da população, pelo menos eles se vendiam assim como campeões dos direitos humanos. Mas, enfim, como esse genocídio, na sua opinião, ele pode trazer mudanças, rupturas, do ponto de vista moral, inclusive, ou geopolítico, para a humanidade? Olha, em termos gerais, Miguel, desde o 7 de outubro de 2023, o que a gente tem assistido é um crescente isolamento do regime sionista. O regime sionista, pelo menos do ponto de vista moral, ele vai se tornando um pária no mundo. E a luta palestina tem recebido cada vez mais solidariedade da opinião pública mundial. Apesar do regime sionista ter muita força financeira, militar, midiática, cultural, o isolamento é crescente. A crise interna do regime sionista é crescente, como a gente vê nas mobilizações em Israel. Uma parte dos judeus vinculados ao sionismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma população judaica quase do tamanho da população judaica de Israel. Israel tem 7,1 milhões de judeus, nos Estados Unidos tem 6 milhões. Uma parte desses judeus norte-americanos que eram sionistas começam a romper com o sionismo em função do genocídio. Naquelas mobilizações das universidades norte-americanas, naquelas ocupações, muitas lideranças eram judeus, não judeus como eu, que vêm de uma tradição antisionista, eram judeus com uma tradição sionista e que rompem com o sionismo em função do genocídio. Então, é um movimento, apesar de todo o sacrifício humano evidente, ele é um movimento de isolamento do Estado de Israel e de fortalecimento da luta palestina. Agora, os estados imperialistas, a começar pelos Estados Unidos, são avalistas do regime sionista, porque o regime sionista cumpre um papel decisivo para o sistema imperialista no Oriente Médio. O Estado de Israel é a potência regional apoiada pelo sistema imperialista ali naquela região. Não é? O Estado de Israel é o cão de guarda, é a cabeça de ponte do sistema imperialista no Oriente Médio. E, por essa razão, e também pelo peso do lobby sionista dentro das sociedades ocidentais, é que Israel é protegido. Miguel, Israel tem como se fosse uma carta de corso. Né? Lembra essa expressão do passado, em que os países davam aos piratas uma carta de corso, os piratas ganhavam autorização para atacar embarcações e atacar outros países, sem levar a bandeira do país que emitia a carta de corso, mas autorizados por esses países a pintarem e bordarem. Isso que é Israel. Israel tem uma carta de corso dos Estados Unidos. Israel tem uma autorização norte-americana para violar o direito internacional, uma autorização para matar, para cometer genocídio, para carnificina que comete contra o povo palestino. É uma carta de corso que é endossada também pela União Europeia, seja pelas correntes liberais e conservadoras, seja pela social-democracia europeia, na sua grande maioria. Eles fazem parte do sistema imperialista. Né? A social-democracia europeia é parte do sistema imperialista. Ela não é adversária do sistema imperialista. Ela integra o sistema imperialista desde o fim da Segunda Guerra. Foi uma opção da social-democracia europeia
com exceções. Ela se integrou ao sistema imperialista para enfrentar a União Soviética e continua integrada e submissa no sistema imperialista. Né? Então, essas correntes sociais-democratas, liberais e conservadoras europeias são coavalistas dessa carta de Corso. Agora, isso está provocando uma erosão política nesses estados. Parte da derrota de Kamala Harris tem a ver com isso. O eleitorado mais jovem, mais progressista, não foi às urnas. Ou votou no Trump para derrotar o governo Biden por causa da questão palestina. E a questão palestina também vai erodindo o apoio de vários outros partidos na Europa. Vai cobrando um preço esse aval, essa carta de Corso ao Estado de Israel. A situação hoje é muito dramática. São mais de 50 mil mortos em Gaza, mais de 5 mil mortos no Líbano, essa destruição que Israel já faz na Síria, essa situação internacional dramática, mas isso não é sinal de força a longo prazo do regime sionista. O regime sionista ele é muito poderoso, tem aliados muito poderosos, mas a balança em termos estratégicos ela já se voltou contra Israel. É uma questão de tempo. O tempo pode ser longo, mas o regime sionista, vou aqui usar palavras que não são minhas, mas do historiador israelense, anti-sionista Ilan Pappé, o regime sionista já começou o seu fim.